Aqui em Lajeado, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre IPTU, sobre aquele imposto que você tem que pagar anualmente, e aqui em Lajeado vai ter um reajuste de 10%. E, por outro lado, tem duas taxas que estão sendo extintas, que você não precisará mais pagar. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Guilherme Tchê, secretário da Fazenda de Lajeado. Tudo bem, secretário? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Vamos começar falando sobre o reajuste. Lembrar aí nos últimos anos como é que foi esse reajuste do IPTU em Lajeado e para esse ano chegar a esse percentual aí de mais de 10%, né? O porquê desse percentual e o que vocês estão projetando? Bom, a gente sabe, sempre que a gente fala de impostos, né, é um tema sensível, a gente sabe que afeta a vida das pessoas, né, o Brasil tem uma característica de ter uma carga tributária alta, né, mais de 30% do PIB a gente paga de impostos, apesar da maior parte ser tributos federais e estaduais, né, o municipal acaba afetando. Então, nos últimos anos nós tivemos os menores reajustes de IPTU da história de Lajeado, né, muito decorrente da baixa inflação do período. E este ano, infelizmente, né, com o aumento da inflação que a gente vem observando, o reajuste vai acabar ficando em 10,25%. O que é importante que as pessoas entendam, né? Não tem aumento real de imposto, o que está acontecendo é a reposição da inflação, então são as perdas inflacionárias. O gestor público, em virtude da lei de responsabilidade fiscal, tem obrigação de fazer essa reposição da inflação, né? Então nós estamos repondo a inflação dos últimos 12 meses. Claro que acaba ficando um valor considerável, né, justamente porque a inflação, principalmente em virtude da pandemia, né, a gente vê um processo inflacionário global aí. Claro que no Brasil a gente tem a instabilidade política, ela acaba afetando um pouquinho mais, né, acaba pressionando o dólar acaba pressionando também a inflação. Mas, infelizmente, o gestor vai acontecer em Lajeado, vai acontecer em outros municípios na sequência também, né? O gestor ele não tem escolha com isso. O que eu gosto de reforçar? O IPCA, né, que é o índice utilizado por nós desde 2017, ele é o menor dos índices. Se a gente for pegar o IGPM está próximo de 25%. Imagina, um quarto de aumento. Tem outros municípios que provavelmente têm um indexador oficial, o IGPM, terão que reajustar nesse indexador. Muitos municípios sofreram com isso no ano passado, não sei se vocês se recordam, mas teve municípios aí que tiveram um reajuste acima de 20% no ano passado. Lajeado, na ocasião, foi 3,1%. 3,1%, que foi o IPCA, então, do período. Mas, claro que agora, para 2022, a gente tem esse reajuste. Outra coisa que é importante, na verdade, o que se reajusta não é o IPTU, de fato. O que se reajusta é o valor venal dos imóveis, né? Que é um valor de mercado calculado por cada um dos imóveis em Lajeado. E esse valor é atualizado, claro que, como o IPTU é um percentual disso, né, acaba afetando diretamente nisso. Mas, em termos práticos, o que a gente tem? Na verdade, com a inflação, o que acontece? Um imóvel que valia 200 mil, por exemplo, a tendência é que ele tenha se valorizado, no mínimo também, esses 10%. Então, o valor de mercado dos imóveis, né, do patrimônio das pessoas, também acabou aumentando. Isso gera, consequentemente, um aumento do IPTU. Bom, todo esse cenário econômico que a gente tem acompanhado, a questão envolvendo a desvalorização do real, a inflação pressionando muito a economia, quem faz compras no supermercado percebe que a carne já subiu de 25% a 30% no intervalo de um ano, praticamente está tudo subindo e a gente tem comentado a respeito disso. Bom, qual é o percentual do IPTU sobre o valor do imóvel, para que se tenha uma ideia? Bom, é importante registrar, Lajeado é uma alíquota, tá? De 0,25 para um imóvel residencial, e daí imóveis comerciais ou quem tem mais de um imóvel é 0,37. Tá? Então, vamos lá. Pegando um valor redondo, tá? Um imóvel avaliado em 100 mil reais, tá? Que a pessoa só tenha um imóvel residencial, ele vai pagar R$250, então 0,25% de 100 mil. Então R$250 no ano de IPTU. Um imóvel de 200 mil, R$500. Isso, R$500. O que eu gosto sempre de reforçar, é importante que as pessoas saibam em casa. A alíquota de Lajeado é uma das mais baixas do estado e do Brasil. A gente compara com outros municípios, em especial outros municípios do porte de Lajeado, a gente vê que a alíquota é muito maior. Então,
vamos lá, se a alíquota fosse de 0,5%, ao invés de R$ 250, pagaria R$ 500 para o mesmo imóvel. E Lajeado, felizmente, a gente consegue ter uma alíquota baixa. E essa alíquota, ela não é alterada, né? Na verdade, ela é a mesma desde 1973, que é quando entrou em vigor o Código Tributário. Uma outra coisa que é bom as pessoas saberem, né? As pessoas de baixa renda, né, elas têm desconto ou isenção, dependendo da situação. Então, é importante que as pessoas se informem com relação a isso, né? Porque é justamente um mecanismo para proteger os mais pobres, daqui a pouco que tem um imóvel só com determinada metragem, né? Tem uma série de regras. Mas existe uma proteção social, né, para as pessoas de baixa renda, para que elas ou tenham desconto adicional ou tenham isenção desse tributo, né? O IPTU ele acaba sendo um tributo, ele é um tributo patrimonial que ele incide em quem tem mais patrimônio. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em, ele de fato vai afetar aqueles que têm mais capacidade contributiva, né? Quando você fala em isenção, claro que tem casos específicos, tem um monte de detalhes, mas de uma forma geral, quem é que tem isenção e quem é que tem o desconto? O desconto pode chegar até quanto dessas pessoas de menor renda? Varia conforme a faixa de renda, né? Mas todas as pessoas que são inscritas no cadastro único, que é o cadastro de proteção social, eles se enquadram nesse desconto, né? Mas desconto ou isenção? Depende do caso. Depende nesse caso seria isenção, mas o desconto ele é calculado sobre a renda familiar, então não é se a pessoa tem 2 ou 3 indivíduos na família, né? É a soma dessas rendas. Se eu não me engano, em torno de R$2.000 já começa a ter direito a desconto. O valor exato, assim, até convido as pessoas a entrarem no site da Prefeitura. Nós temos lá o IPTU transparente que traz tanto essa informação no centavo, agora que eu não vou saber precisar, mas as informações são disponíveis lá. Mas é um mecanismo, de fato, de proteção das pessoas de baixa renda. Bom, essas questões envolvendo isenções, a gente tem também na pauta a questão envolvendo as taxas que serão extintas. Explica um pouco mais a respeito dessas duas taxas que vão ser extintas e que poderão gerar, então, uma redução de R$1 milhão na arrecadação. Então, junto com o IPTU, se as pessoas observavam lá na guia em cima, existiam 3 taxas correlatas ao IPTU, que é a taxa de coleta de lixo, que ela financia tanto a coleta de lixo como a manutenção do aterro sanitário, a taxa de conservação de pavimentação, que ela era para manutenção das vias, as vias calçadas, quando um imóvel tem uma via calçada, era um custeio para isso, e a de limpeza urbana, que é de varrição, limpeza de parques e tudo mais. Dessas 3 taxas, né, nós estamos extinguindo 2 delas, na verdade, estamos encaminhando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para que o Legislativo faça a avaliação e, se assim entender, acabe com essas taxas, né? Então, permaneceria só a taxa de coleta de lixo, que ela é obrigatória. Ela é obrigatória. É uma taxa fixada ou percentual? É uma taxa cobrada pela metragem quadrada construída. Então, uma casa de 100 metros quadrados vai pagar sobre isso. Uma casa de 200 metros quadrados paga sobre essa metragem. Proporcional. Então, essa extinção a gente está ajustando um pouco a taxa de coleta de lixo, porque hoje o serviço é deficitário, então o que o município cobra, ele não consegue pagar todas as contas relacionadas a isso. Tá? E estamos extinguindo as outras 2 taxas. O saldo disso, né, se a gente pegar o que vai daqui a pouco reajustar com o que vai ser cortado, extinto, né, nós temos aí um saldo de R$1 milhão, mais ou menos, né, que deixará de ser pago pelas pessoas. Então, é R$1 milhão de redução, de fato, de tributos que serão pagos, que as pessoas vão pagar a menor a partir de 2022, caso o projeto, claro, seja aprovado. Ainda assim, quanto que representa o IPTU, quanto que vocês estão prevendo para 2022? De arrecadação, no caso, né? Mesmo tirando esse R$1 milhão. A gente trabalha aí com o IPTU mais as taxas aí na faixa de 35 a 40 milhões de previsão de arrecadação para o ano que vem, né? Isso representa cerca de 10% da receita prevista do município, né? A gente ainda tem... Claro que o IPTU ainda é o principal tributo municipal, né? É o tributo que mais retorna aos cofres públicos, mas proporcionalmente dentro do orçamento do município ele não é tão considerável, né? 10%, mais ou menos, né? De forma arredondada. Porque hoje mais de 70% das receitas do município são de repasses federais e estaduais. Na verdade a gente fala repasse federal e estadual, na verdade não.
o pagador de imposto de Lajeado, o cidadão de Lajeado paga tributos estaduais e federais, esse recurso vai para Brasília, vai para Porto Alegre, né, que seria a capital do estado, para depois voltar parcialmente para o município de Lajeado. Interessante colocar como é que funciona essa fatia do bolo, né? Dos 100% dos impostos, quanto fica com o município? Em valores atualizados, até eu tive acesso a uma pesquisa aí atualizada nos últimos tempos, tá? A cada R$100 de impostos cobrados no Brasil, tá? Cerca de R$65 são tributos federais, impostos federais, cerca de 27% são impostos estaduais e cerca de 7% a 8% são impostos municipais. Então, a tributação municipal ela é relativamente pequena se a gente for pegar. Depois da distribuição, então uma coisa é o tributo, a origem do tributo, e outra depois de toda a distribuição dos repasses. Até né? porque esse recurso, quando vem de origem federal ou estadual, já vem carimbado. Grande parte dele vem carimbado, né? Grande parte, na verdade, até constitucionalmente, ele é direcionado para a educação e saúde, que são as áreas que mais demandam recursos e investimentos. Secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, é importante, estamos falando do IPTU, mas você falou, né, que 35 a 40 milhões, ou 10% da receita prevista para 2022, oriunda do IPTU e de outras taxas, né? Essas outras taxas, o que engloba, e é o mesmo reajuste daí, no caso, que vai ter de 10%, né? Isso, o reajuste ele se aplica a todas as taxas correlatas, né, e taxas fixas no caso. Por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o variável, né, esse não sofre alteração porque ele é sobre a receita, o faturamento, na verdade, a receita das empresas. Né? Então, isso não sofre atualização. Sofre o IPTU, o ITBI, por consequência, que é um tributo que muitas vezes usa como base de cálculo o valor venal dos imóveis ou o valor de transação. Ele também não tem alteração de alíquota, mas pode ter alteração no valor transacionado, conforme o caso. Secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, falando a respeito dos reajustes para o IPTU de 2022. O mercado imobiliário de Lajeado é muito forte, está muito aquecido, já não é de hoje. A gente percebe que quem vem para Lajeado e volta daqui a um mês já vê a cidade diferente. Se tem algum tipo de informação a respeito do número de imóveis que hoje tem no município, expansão, atualização venal dos imóveis também? Na verdade, hoje a gente fala em torno de... São mais de 60 mil imóveis entre... Claro que aqui entra também a questão, muitas vezes, do box residencial e comercial, mas, de fato, a construção civil, isso é uma característica não só, claro, de Lajeado especificamente, mas é um setor relevante no Brasil inteiro, né? E tem uma característica de ser um grande empregador, né? Então, é um setor que gera muito emprego, tanto direto, né, aquela pessoa que trabalha de fato na construção civil, como aquele emprego indireto que trabalha em loja de material de construção em setores relacionados com isso, né? E a gente, até um dado interessante de trazer, a gente nota aí que o ano de 2021, porque toda transação, né, de imóveis, ela deve passar pela prefeitura porque incide o imposto ITBI, né, o imposto de transmissão. E a gente agora está, no mês de setembro, já teve mais transações em termos de valor do que em todo o ano passado, né? Que mostra que a economia desse setor vem reagindo, né? E vem acontecendo, de fato, bastante transações de compra e venda de imóveis, que é um bom sinal e também é um reflexo da atual situação, né? Muitas vezes as pessoas estão procurando, às vezes, comprar imóveis para se proteger seu patrimônio, diante desse aumento da inflação. Só um mês de setembro desse ano já teve mais transação? Até setembro. Até setembro. Janeiro a setembro, okay. Tá? Tivemos aproximadamente o mesmo número de transações que janeiro a dezembro de 2020. Perfeito. Em relação ao IPTU desse ano, até tivemos uma campanha, né, para as pessoas que estavam em atraso conseguirem reaver, conseguirem fazer o pagamento. Como é que foi a adesão nesse plano e também como é que está o pagamento do IPTU de 2021 ainda, secretário? Bom, o Dívida Zero, que foi o programa de renegociação, né, que a gente, buscando, diante de todo esse cenário de pandemia, facilitar um pouco, né, foi bem sucedido, né, nós tivemos... uma quantidade bem grande de pessoas que aderiram a isso, né? A grande parte parcelou e vem cumprindo o pagamento. Então foram cerca de 11 milhões entre pagos à vista e parcelado, né?
E o IPTU desse ano a gente trabalha aí na faixa, a gente arrecadou cerca de 35 milhões o ano passado, junto com as taxas, né? Devemos superar este valor este ano, né? Claro que depende muito dos próximos 2 meses. Muita gente deixa para ou pagar parcelado ou daqui a pouco fazer o pagamento até 30 de dezembro. Até reforço aqui, já que começamos a olhar o ano que vem, né? É importante que as pessoas não deixem os tributos desse ano. Não pagou o IPTU ainda. Que procure se regularizar até o dia 30 de dezembro de 2021, porque na virada do ano ele é inscrito em dívida ativa e ele sofre um acréscimo de 10%. Então, o simples fato, a pessoa não pagou até 30 de dezembro, se for pagar no dia 2 de janeiro, vai pagar 10% a mais, na verdade 10 mais 10, né, que é a atualização do IPTU para o ano que vem. E ano que vem não tem dívida zero, né? Só daqui 4 anos de novo. A princípio só daqui 4 anos, né? Porque até tem determinação do Tribunal de Contas para que esse tipo de programa de incentivo que dá desconto, né, para não seja feito de forma tão recorrente. Bom, secretário, importante as informações, esse reajuste que vai superar aí a casa dos 10%, é o IPCA 10,25%, a gente sabe que a economia brasileira é bastante pressionada pela inflação nesse ano de 2021, já no pós-pandemia. Para fechar, secretário, queria que tu passasse um sentimento, uma sensação de que momento vive a economia nesse momento que a gente pode ver aí nos próximos meses. Infelizmente, estamos sendo muito afetados pela turbulência política de Brasília, né? Não podemos negar isso. A situação depende muito mais. Claro que existe o efeito da pandemia, que está acontecendo em todos os países, um processo inflacionário, mas a pressão aqui está mais forte, muito em decorrência dessa instabilidade política. Esperamos, né, que Brasília consiga apaziguar um pouco os ânimos, né? E acontecendo isso, a tendência é que a inflação aí ela comece a diminuir, né? Provavelmente os 10% aí deve ser o pico. Devemos ter um arrefecimento aí, vindo para fechar o ano talvez na casa dos 9%, 8%. E ano que vem, se tudo der certo, vamos voltar a ter uma inflação, vamos dizer, menor, né? Em torno dos 5% ou 6% é o que o mercado está estimando. Muito bem. Guilherme Tchê, secretário da Fazenda de Lajeado, obrigado pela entrevista aqui no Troca de Ideias. Uma boa semana. Uma boa semana a todos. Abraço. Esse foi Guilherme Tchê, secretário da Fazenda de Lajeado, portanto 10,25% no reajuste do IPTU, porém 2 taxas